Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente de Educação Física. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro. Convido vocês agora para a gente ver o que nós vamos ter na nossa aula. Vamos lá. Aula 10, revisão e avaliação. Muito bem, então vamos revisar os conteúdos que nós vimos até aqui. Vem comigo. Muito bem, então nessa nossa segunda unidade, nós falamos aqui a respeito de práticas corporais voltadas ali ao lazer, né? Práticas corporais de movimento vinculadas ao lazer, e também vimos sobre práticas corporais voltadas ao condicionamento físico. Então, iniciando aqui, falando sobre o lazer, vamos ver qual é a definição de lazer, relembrar essa definição. Então, na cartela aí para vocês, o lazer ele deve ser compreendido como um conjunto de atividades que o indivíduo realiza por sua livre e espontânea vontade, logo após concluir todas as suas atividades obrigatórias. Então, quando eu falo de lazer, eu posso vincular essa palavra, essa atividade, como vocês vão poder observar, né, ao prazer e à livre escolha. Então, temos aqui a palavra lazer vinculada ao prazer e à livre escolha. O que isso significa? Que essas atividades de lazer, elas devem ser realizadas por livre e espontânea vontade do praticante, não como uma obrigação. E essa sensação de prazer, ela deve ser gerada quando você está executando essa atividade. Então, existe ali uma felicidade, uma satisfação na hora de estar executando essas atividades. Então, como vocês vão olhar aí na cartela, essas atividades, elas devem ser desenvolvidas em tempos fora das obrigações do trabalho, da família, da religião ou da política, ok? Então, fora desse âmbito da obrigatoriedade. E trazendo aqui alguns exemplos de atividades, né, que podem ser realizadas no momento de lazer, nós vamos ver aqui as atividades artísticas que estão relacionadas, como, por exemplo, a tocar um instrumento, a cantar, a ir ao teatro, ao cinema. Prosseguindo, nós vamos ver aqui as intelectuais, que estão ligadas a essa questão de fato do raciocínio lógico, dos jogos de tabuleiro, da escrita, coisas que você de fato precisa utilizar a sua mente para estar ali executando. Continuando, né, nós temos aí as manuais, que é quando você de fato coloca a mão na massa para executar alguma ação, como por exemplo pintar, ou fazer artesanato, né? Então essas atividades aí são bem interessantes, relacionadas às atividades manuais. Na próxima atividade que nós vamos ver, depois das manuais, são os turísticos, né? Que é quando você vai explorar o mundo afora, conhecendo novas culturas. E isso pode acontecer tanto de maneira onde você se desloca para esse local que você tem interesse de conhecer, ou então quando você vai pesquisar sobre esse local. É bastante interessante também, né? Outro ponto que nós podemos ter como área de interesse são as sociais, que é quando de fato você socializa, você tem contato com outras pessoas. E essas atividades elas podem acontecer quando você se reúne com seus amigos, no restaurante, quando você vai a festas ou quando você realiza um trabalho comunitário, por exemplo. Por fim, nós temos aqui outro tipo de atividade, que são as atividades físicas, mas aqui não no âmbito da prática do esporte, das atividades físicas, de um modo profissional, mas de uma maneira, de fato, mais descontraída, né, fora dessa questão da obrigatoriedade. E dentro desse universo de possibilidades aqui para serem executadas na hora do seu lazer, nós podemos ver, como vocês vão observar na cartela, que surgem aí dois conceitos relacionados ao lazer, que é o do lazer passivo e o do lazer ativo. Então, falando de lazer passivo,
Eu posso falar que as atividades de lazer passivo são aquelas atividades que não demandam ações motoras intensas, né? Movimento, tornando ali o indivíduo mais um espectador do que um autor daquela própria ação, né? Como a gente pode ver aí, o fato de conversar, de descansar, de apreciar a paisagem, de parar para refletir um pouco, né? De lanchar. Então, são ações que são executadas e não demandam de tanta energia, né? Não demandam de tanto movimento corporal intenso. E aliada a essa questão do lazer passivo, temos a contribuição aí de Pereira, como vocês vão observar na cartela, que ele acrescenta esse lazer passivo referindo-se ao lazer de consumo, como é o caso aí dos cinemas, dos teatros, shopping center, né? Fazer ali uma compra, televisão. Soma-se ainda a contemplação, como é o caso da leitura e dos jogos de videogame ou tabuleiros, incluídos como propostas de parques, calçadões e outros espaços de lazer. Bem interessante. E agora, falando sobre lazer ativo, nós já vamos ver que é um pouco diferente do lazer passivo. E o que vai diferenciar isso daí? O lazer passivo já vai ser quando as atividades que vão ser executadas, elas vão requerer um movimento e um esforço maior, como, por exemplo, o ato de andar, de correr, de caminhar, de praticar esportes, de brincar. Então, são ações que demandam muito mais um esforço maior durante essas atividades. E como práticas corporais de movimento, como alternativas de lazer, eu trago aqui para vocês 4 sugestões que vocês vão observarem na cartela, como, por exemplo, o futebol, né? E quando eu falo do futebol e da luta, por exemplo, né, que essa imagem aí embaixo está representando, eu estou falando do esporte no sentido mais amador, não no esporte profissional. Lembra que o lazer ele está relacionado à livre escolha, não à questão de obrigatoriedade. E a gente sabe que no âmbito profissional exige-se que se siga uma rotina, né, para você estar ali apto para aquele esporte. Então, o futebol, a luta, nós temos também a ginástica coletiva, a dança, ou seja, são movimentos corporais mais intensos que são executados durante essas ações, e essas atividades podem servir sim como lazer para o seu momento. E outra questão também que eu trago para vocês é uma curiosidade a respeito de um estudo, né, que fala que a presença de espaços públicos de lazer, contendo aí áreas verdes, como praças e parques, se tem essa disponibilidade aí para vocês, e esses locais eles acabam incentivando a prática da atividade física, fazendo com que obtenha-se melhores resultados na saúde, aumentando níveis de atividade física. Bem interessante. E outra situação aí que é bom vocês relembrarem é a questão do lazer como um direito. Como vocês vão observar, o lazer ele é um direito garantido na Constituição Federal, no artigo 6º, e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, através do artigo 24º. Então, o lazer ele é para ser, né, olhado com mais cuidado, com mais carinho, justamente porque é um fator muito importante. E como um fator muito importante, eu vou trazer aqui o motivo porque, de fato, o lazer é importante e deve ser incrementado na nossa rotina. Então, como primeiro tópico, né, nós vamos ver aqui que o lazer ele ajuda a nós recuperarmos mental e fisicamente de momentos de cansaço. Né? Então, quando você se dedica a um momento de lazer, você vai estar ali espairecendo, recuperando o seu físico e o seu mental das tarefas diárias que, às vezes, demandam, né, muito esforço para a gente. Continuando aí como o próximo tópico, nós vamos ver que esse momento de lazer ajuda também a reduzir os níveis de estresse e ansiedade. Né? Uma vez que você está ali tão atarefado, tão ocupado, tendo que dar conta de muita coisa, então se você tira esse momento para você, para praticar uma atividade que te distraia, isso acaba reduzindo esses níveis de estresse e ansiedade. Também nós vamos ver no próximo tópico que o lazer ele ajuda a criar e fortalecer ligações com outras pessoas, principalmente quando eu falo de lazer relacionado às atividades sociais, de contatos com outras pessoas. Prosseguindo, nós vamos ver que o lazer também faz com que a gente se sinta mais
capaz para lidar com a incerteza e com a adversidade, né? Uma vez que a gente executa essas atividades, a gente relaxa o nosso corpo, relaxa a nossa mente e a gente se sente mais preparado para enfrentar os desafios da vida. Prosseguindo, nós vamos ver que o lazer também ajuda a atribuir sentido e significado à vida, porque aí nesses momentos a gente vai estar tendo esses momentos de felicidade, de prazer, de contato com outras pessoas, e a gente vai conseguir observar que a vida não é somente cumprir tarefas, mas existe um sentido maior para que nós estejamos aqui nesse mundo, né? Nós também, consequentemente, como vocês vão observar no outro tópico, com todos esses benefícios, a nossa autoestima ela tende a aumentar, porque o momento de lazer é um momento de autocuidado. Então, a gente passa a olhar para nós mesmos, né, com mais carinho e, obviamente, a nossa autoestima ela tende a aumentar. E, por fim, nós temos aqui a melhora do desempenho nos estudos e no trabalho, justamente porque a nossa mente nesse momento vai estar mais relaxada, consequentemente, quando a gente for entrar nesses períodos de trabalho e de estudo, nós vamos conseguir produzir com muito mais eficácia. Então, um recado importante aí na tela para vocês, não sacrifique o seu tempo de lazer, né? Independente das coisas que a gente tem que enfrentar na nossa vida, o momento de lazer é uma coisa super importante. Agora, entrando no nosso segundo tópico, né, no nosso segundo conteúdo aí dado na unidade, nós vamos ver sobre condicionamento físico, né? O que vem a ser condicionamento físico? É uma modalidade de prática de atividade física em que o indivíduo alcança uma melhora no funcionamento músculo-esquelético e metabólico, através do aprimoramento na força muscular, potência, resistência cardiovascular, resistência muscular e na flexibilidade. Então, quando eu falo de condicionamento físico, eu estou falando da melhoria dessas capacidades físicas tão importantes para que a gente consiga executar as tarefas do nosso dia a dia. Agora, vamos falar dos benefícios de trabalhar esse condicionamento físico, de ter esse condicionamento físico melhorado. A começar pelo controle do peso corporal, né? Através de uma atividade física, a gente tende a diminuir o nosso percentual de gordura, aumentar a nossa massa magra e, com isso, controlar o peso. Também ajuda a prevenir doenças, principalmente relacionadas à questão do câncer, né? A gente vê que tem essa associação da execução da atividade física com a prevenção de doenças e principalmente do câncer. Outro benefício é a maior qualidade do sono, porque você acaba conseguindo regular essa questão do sono, né? O seu corpo ele consegue repousar, né? Se recuperar para no próximo dia estar bem ativo, respondendo positivamente às atividades que você propõe a ele, ok? Outro benefício é facilitar a tarefa do dia a dia, já que você melhora suas qualidades físicas, como flexibilidade, força, resistência muscular, aptidão cardiorrespiratória, enfim, isso tudo contribui para a melhoria, né? E você consegue executar melhor as ações do seu dia a dia. Outro tópico que a gente vai ver é a prevenção de dores musculares, principalmente quando a gente fortalece o nosso músculo através de trabalhos de força muscular. Isso ajuda a aliviar as dores musculares, tá certo? Nós temos também aqui o aumento da força muscular, né, que é também um fator importante para que a gente consiga realizar as tarefas do nosso dia a dia, ok? E melhora da resistência cardiovascular também, que vai fazer com que a gente consiga trabalhar melhor aquelas atividades que demandam ali muito tempo na sua execução. E, por fim, aumenta a flexibilidade e coordenação motora, que são fatores importantes para que a gente responda bem às atividades diárias na nossa vida. Ok? Então, como é que eu faço para alcançar um bom condicionamento físico, né? Como é que eu vou alcançar esse bom condicionamento físico? Trouxe aqui um checklist para relembrar a vocês os principais pontos. Nós temos aqui exercite-se regularmente como primeiro ponto, né? Lembrando que o exercitar-se ele tem que ser de uma maneira de fato regular e progressiva. Então, não adianta você se exercitar, num dia da semana apenas e deixar para fazer só daqui a 15 dias outra atividade. Você não vai ter resultado satisfatório. Então, todos os dias, ou pelo menos de 3 a 5 dias na semana, fazendo exercício
exercícios físicos, você vai ter resultados ótimos. Mudar hábitos no seu dia a dia, né? Tirar aqueles hábitos mais nocivos do seu dia a dia e começar a incrementar novos hábitos, como, por exemplo, se forçar a caminhar um pouquinho durante o dia, né? Subir escadas, fazer atividades que você sabe que vão ser benéficas para o seu corpo. Descansar corretamente, eu já falei aqui a questão da importância do sono para que a gente consiga manter, né, o nosso corpo ativo, recuperado para as próximas ações. Então, o descanso correto também é importante. Alimentar-se melhor, né, trocar aqueles fast foods, as frituras por alimentos mais saudáveis. Não se esquecer de se hidratar, né, também é um fator muito importante. A gente tem que trazer energias boas para o nosso corpo, né, para que ele se mantenha ativo. E a alimentação é a forma mais eficaz para isso acontecer. Manter-se motivado, né, fazer ali atividades em grupos para um incentivar o outro, escutar uma música durante a atividade física também ajuda a manter o ritmo, né, dessa atividade, é super importante também. E combinar treinos de força com treinamento cardiovascular. Então, vocês vão ver aí que isso é contemplado também nas recomendações da OMS, como vocês vão observarem na cartela, né, a OMS, ela recomenda, né, que pelo menos de 150 a 300 minutos, como vocês vão ver aí na imagem, de atividade física aeróbica de moderada intensidade, é bastante interessante para te tornar ativo, de 75 a 150 minutos também de atividade aeróbica de vigorosa intensidade, ok? Essas horas devem ser distribuídas ali durante a semana. E se você quer dar um plus para a sua saúde, né, um a mais para a sua saúde, você incrementa aí pelo menos 2 dias da semana, como vocês observam na imagem, né, atividades de fortalecimento muscular de moderada intensidade ou maior que envolva os principais grupos musculares. Bem interessante. Então, falando aqui de exercícios aeróbicos, nós vamos ver como exemplo aí as caminhadas, né? Nós temos também como outro exemplo o trote, né? Como vocês vão observar na imagem, que é aquela corridinha mais rápida, a corrida propriamente dita. Temos também o exemplo, né, de atividade aeróbica, treinos de mudança de velocidade entre trotes e caminhada, que é o HIIT que nós conhecemos. Outro exemplo é o ciclismo, né, que é uma atividade aeróbica também, que ajuda a melhorar esse aspecto do cardiovascular, e também a natação. Então, como exemplos aí de atividades aeróbicas, nós temos essas atividades, tem outras também, como dança, né, e o pular corda. Então, escolha uma atividade dessa e trabalhe aí durante a sua semana para você melhorar a sua aptidão cardiorrespiratória. Agora, falando de exercícios de força, nós vamos ver o exemplo da musculação, né, que é esse treino com peso. Outro exemplo também que nós vamos ter é a ginástica localizada, ok? Também simula ali a musculação, mas utilizando o ritmo, a música, né, para ser ali realizada. E aí vai ficar para vocês também o exemplo de atividades combinadas, onde eu vou ter ali atividades aeróbicas, né, junto, né, ao mesmo tempo sendo executada com atividades de força, exercícios que melhoram a força, a resistência muscular, como é o kettlebell, né, que é esse peso que é utilizado aí para executar as ações. Então, vê que, de fato, precisa ter muita força para executar essa ação e resistência também cardiorrespiratória. Temos o exemplo do treinos de crossfit, né, que são treinos bem intensos e onde você vai trabalhar essas capacidades de força, resistência muscular, né, capacidade cardiorrespiratória, porque você precisa ter um fôlego maior para executar essas atividades. Nós temos também o exemplo aí do treinamento funcional, que também vai contemplar essas duas vertentes, né, dos exercícios aeróbicos e através da sua intensidade e exercícios de força, ok? E resistência muscular. Então, espero que vocês tenham conseguido aí relembrar os principais tópicos das nossas aulas dadas aqui nessa segunda unidade, né? Relacionadas às questões do lazer,
e relacionadas também ao condicionamento físico, e que vocês tenham entendido a importância, né, do lazer para o nosso dia a dia, como também da melhora das nossas capacidades físicas, da melhora do nosso condicionamento físico. Então, espero que vocês, de fato, tenham entendido a respeito desses temas e desejo a vocês, né, um próximo encontro mais satisfatório.